Bom dia, amados irmãos em Cristo. Eu venho hoje então compartilhar uma palavra com vocês tão preciosa que o Senhor me trouxe, que está no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25 ao 37. Vamos falar hoje sobre a parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Então o perito respondeu, aquele que teve misericórdia. E Jesus disse: Vá e faça o mesmo. E quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? O Espírito então falou muito sobre isso e ele iniciou falando como é fácil muitas vezes praticar a misericórdia com os de fora e não conseguir da mesma maneira com aqueles que Jesus colocou ao nosso lado. Seja o seu pai, sua mãe, seu esposo, esposa, filhos ou familiares. Creio que Deus separou este tempo que estamos vivendo para colocar na prática esse exercício da misericórdia. Pois a pandemia, o isolamento, retornamos à convivência de volta que há muito tempo não tínhamos com os mais chegados. Pois a nossa vida estava tão corrida, os afazeres do dia a dia, estava sem percebermos, roubando o que temos de mais precioso, a comunhão. E no grego, a palavra koinonia, ela significa comunhão, que tem o sentido de companheirismo, participação, compartilhamento e contribuição com o próximo e com Deus. Deus usa seus meios, amados, para restaurar laços de amor. Permite situações para que exerçamos a misericórdia, o amor e cuidado para com os de dentro primeiramente. E sabe por quê? Para curar nossas raízes. Não tem como uma árvore dar fruto se sua raiz não estiver recebendo os devidos nutrientes e nem nossa vida receber a plenitude do Senhor se nossas raízes não estiverem curadas, saradas e restauradas. A Bíblia diz: pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Está lá no livro de Lucas 6:44. Seja no relacionamento com seus pais, seu cônjuge, seus irmãos, Deus deseja primeiramente na tua raiz que você exerça a misericórdia, a graça, o perdão, o serviço, para que quando for com os de fora, não o faça para se sentir aceito, amado, reconhecido por aquele que busca agradar a seres humanos, começando então com os de fora. Porque vamos viver escravos dessa necessidade de aceitação. Pois o ser humano, ele é falível, insaciável. Quanto mais você faz, mais espera receber.
Mas quando as suas raízes estão saudáveis, você não tem a necessidade desta afirmação para com os de fora, pois já está tão bem enraizado, curado com os seus relacionamentos familiares. Quando suas raízes estão curadas, você vai exercer esta misericórdia com os de fora, sem querer receber nada em troca. Lembre-se, nossa maior escola de crescimento, amadurecimento como pessoas, é no nosso lar. Permita abrir mão do orgulho, liberando perdão. Permita servir o teu próximo em amor e não por obrigação, e verá o amor quebrando barreiras, pois o amor cura, restaura e restitui laços. Permita perdoar quem te feriu. Vale a pena para que a obra de Deus na tua vida não pare, mas prossiga. Quero terminar deixando esta passagem de Jesus que está lá em João 13, que diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lava-me os meus pés? Jesus respondeu e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem ele sabia quem o havia de trair. Por isso ele lhe disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem destas coisas, felizes serão se as praticarem. Ali estava então Judas, que foi quem traiu, Simão Pedro, que o negou 3 vezes, De certa maneira houve a rejeição, e mesmo sabendo disso, deixou este exemplo, que traz recompensa de cura e alegria plena em Cristo, porque ele disse: felizes serão se as praticarem. Vivemos na contramão do mundo, amados. Vivemos numa contramão do mundo e do seu padrão. E glória a Deus por isso. Porque o que mais temos visto nos dias de hoje, pais, filhos, marido, esposa, se matando, uma vingança, um ódio gerando tanta violência e morte. Mas com Jesus aprendemos a lição do perdão, do amor e do milagre da restituição. Que Jesus seja hoje e sempre nosso exemplo de vida para que eu e você, mesmo vivendo neste mundo caído, possamos desfrutar da vida abundante em Cristo Jesus. Eu quero orar com vocês. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra preciosa que o Senhor nos deixou nesse dia hoje. Obrigada, Jesus, porque em Ti podemos sim viver neste mundo, mas viver na contramão, viver o oposto de tudo que o mundo vive, Pai. Viver, Deus, não retribuindo o mal com o mal, mas sim retribuindo o mal com o bem, porque sabemos que o amor, ele rompe com o mal. Porque sabemos que o amor, ele faz realmente milagres acontecerem. Porque este foi o teu exemplo. Tu tantas vezes foi rejeitado, abandonado, traído, e mesmo assim seguiu amando, perdoando, derramando graça. Sabemos, Pai, que não é fácil, mas pedimos a tua ajuda para que possamos estar neste mundo, mas verdadeiramente sermos luz e sal por onde quer que andarmos. Mas a começar, Deus, não com os de fora, mas com os de dentro. Restaura as nossas raízes, restaura os nossos laços, Deus,
com todos aqueles que precisamos ter os laços restituídos e restaurados por Ti. Seja com nosso marido, esposa, filhos, mãe, pai, eu não sei, Deus. Mas rompe com as barreiras, com toda e qualquer obra de divisão que o mal quis gerar, confusão, e traz, Senhor, a restituição do Senhor, porque Tu és um Deus de aliança, Tu és um Deus de promessa, Senhor. E pedimos, Pai, que sobre a nossa vida e a nossa casa e sobre a nossa família, os laços de amor entre todos sejam restaurados e reparados por Ti, Jesus, que és o grande eu sou, o todo-poderoso e que tudo pode, Senhor. Eu oro abençoando cada irmão que está me ouvindo e que a Tua palavra chegue a cada coração, Senhor, trazendo encorajamento, trazendo uma edificação, Pai, e o crescimento, Deus, sabendo de que tudo coopera para o bem daqueles que em Ti esperam, para o bem daqueles que Te amam e que buscam viver a Tua vontade. Eu oro assim no nome santo e poderoso de Jesus, selando essa palavra e abençoando a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um bom dia, amados.